Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse é o nosso curso técnico em metrologia e essa é a nossa videoaula de número 7. Eu sou o professor Rafael Lima, do campus Volta Redonda. Fiquem atentos às atividades na plataforma Moodle. Não deixem de fazê-las. Bom, vamos à videoaula? Hoje nós vamos tratar sobre as derivadas parciais. Vamos lá. Primeiro, para essa aula é importante que vocês tenham compreendido de que forma a definição de forma geral, a definição de uma derivada. É importante também que vocês consigam calcular a derivada de uma função utilizando a tabela que a gente viu na última aula. Tá? Então, após essa aula, vocês devem ser capazes de entender como funções podem depender de mais de uma grandeza. Então, agora a gente vai trabalhar com funções que trabalham com mais de uma variável. Calcular derivadas parciais em diversas funções e situações aplicadas. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Em várias situações aplicadas, a gente vai ter funções, né? Vai ter situações que dependem de mais de uma variável. Então, a nossa função ela vai mudar um pouco das funções que a gente estava vendo até agora no curso, que dependia apenas de um x, ou de um lado, ou de um raio, tá? Então, nesse caso, como que você faria para calcular uma função que é afetada por mais de uma variável, ou por mais de uma grandeza, tá? Então, vamos considerar uma variável independente de cada vez. A gente vai considerar a nossa função, a gente vai olhar para a variação da nossa função de acordo com cada variável, uma de cada vez. Tá? Vamos mostrar como é que é isso. Então, por exemplo, para determinar o efeito de uma aceleração em uma experiência de determinação de uma força. Então, eu estou medindo lá a força e eu quero estudar essa força em relação à aceleração. Então, um metrologista ele realizaria essas experiências, né, de medição várias vezes. Tá? Ele ia variar a aceleração, só que ele ia manter a outra variável constante. A outra variável vocês vão ver que é a massa. Tá? Então, como é que vai ser isso? Né? O cálculo para a gente poder fazer essa variação de uma variável e manter a outra, é aí que vai entrar o cálculo de derivada parcial. Ele permite a gente calcular a variação de uma função em relação a uma das variáveis, de forma independente. Vamos voltar ao caso da força? Então vamos pegar o exemplo da força lá. Encontrando as derivadas da força F em relação à massa e à aceleração. Vocês lembram lá da física? Que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Mas eu quero estudar como é que a força varia de acordo com a massa e com a aceleração. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar essa força em relação a cada uma dessas grandezas, em relação à massa e depois em relação à aceleração. Tá? Nesse caso, a força ela depende de duas variáveis. Ela depende da variável massa e aceleração. A gente chama a força de variável dependente e a massa e a aceleração de independente. Porque elas é que vão variar e vão mostrando para a gente quanto que é a força. Ok? Bom, vamos ver como é que a gente calcula essas derivadas parciais? Então vamos lá. Encontrando as derivadas parciais da função força em relação à massa e à aceleração. Tá? Então vamos pegar a nossa fórmula, é essa fórmula aqui. F igual a m vezes a. A derivada parcial da força em relação à massa. Agora, gente, eu não posso escrever só. Lembra como é que a gente fazia a derivada? Eu escrevia F' e escrevia qual era a função. Agora eu não posso escrever só assim, por quê? Eu preciso dizer em relação ao que eu estou derivando. Nesse caso, eu estou derivando em relação à massa. Então, eu vou escrever esse símbolo aqui. Ó. É a força em relação à massa. Ok? Não é mais F'.
Eu preciso dizer em relação a qual variável que eu estou derivando. E qual que é a ideia? Vocês vão fixar a aceleração. Eu vou pensar no A, a aceleração, como uma constante. Então eu vou olhar o A como uma coisa constante, como se fosse o nosso K lá da tabelinha. E eu vou derivar só em relação à massa, tá? Bom, repara lá na função que a massa, ela parece... não tem expoente ali, né? Mas quando não tem expoente é 1. Vocês lembram quando o expoente é 1, o que a gente faz? A gente multiplica 1 e subtrai uma unidade. Então, na verdade, essa derivada ficaria assim. Ficaria 1 vezes a massa. A massa é o nosso x, tá? 1 vezes a massa e subtrai uma unidade. Subtraindo uma unidade fica 0, tá? E a aceleração? A aceleração tem que olhar para ela como se fosse uma constante. A constante a gente simplesmente repete aqui, tá? Estou derivando em relação à massa. M elevado a 0, a gente viu que é 1. Então esse pedaço, o primeiro pedaço aqui vai dar 1. Então vai ficar 1 vezes a aceleração. 1 vezes a aceleração é a própria aceleração, tá? O que eu quero dizer então? A derivada da força em relação à massa é igual a A, que é a nossa aceleração, tá? Simplesmente isso. Agora vamos passar para a próxima. Vamos fazer o contrário agora. Agora eu vou derivar a força em relação à aceleração. Repara que mudou a notação agora, tá? Então agora eu tenho que botar o azinho ali embaixo. Bom, derivando em relação à aceleração, o que a gente vai obter? Agora eu vou ter que olhar para a massa como sendo constante. Então agora eu vou fazer m, que é a nossa massa, constante. Então imagina que o m é um número. É como se fosse a função 5 vezes a, ou 10 vezes a. Eu preciso derivar só em relação a a. Então eu vou manter a massa, porque ela é constante, e vou multiplicar pela derivada do a. Só que o a também está elevado a 1. Então ele vai ficar 1 vezes a elevado a 0. Eu já falei na última aula que sempre que está elevado a 1 vai virar elevado a 0, que vai dar 1 no final, tá? Então isso aqui, gente, ó, esse pedaço aqui vai dar 1. Então 1 vezes a massa vai sobrar só a própria massa, tá? Então a derivada da força em relação à aceleração é igual a massa. É igual ao m lá, tá? Tudo bem, gente? Então, qual a diferença do anterior? Porque agora eu preciso fixar uma variável. Antes eu não precisava fazer isso. Era tudo em relação a x, né? Eu fazia direto. Vamos fazer um outro exemplo? Vocês lembram da formulinha da resistência? Bom, estou colocando ela aqui já. A resistência, né, de um condutor em relação à tensão e à corrente é dado por essa fórmula aqui, ó. Tá? Bom, como é que eu faria a derivada da resistência? Eu posso derivar em relação a U, que é a tensão, ou em relação à corrente, que é o I. De novo, estou derivando primeiro em relação à tensão. Como é que eu faço isso? Vocês vão pegar simplesmente... Vocês vão pegar simplesmente a corrente e manter constante. Então agora eu vou fazer o I, que é a corrente, constante. Então mantenha a corrente constante. O que vai acontecer? Mantendo a corrente constante, eu vou derivar em relação a U. Repara que o U está elevado a 1 de novo. Bom, U elevado a 1, ele vai ficar elevado a 0 e vai virar 1, tá? Então, na verdade, essa derivada vai ser simplesmente 1 sobre a corrente, desculpa, que é constante. Eu derivei só o de cima, tá? Então, a derivada de uma letra lá é sempre 1, tá? Pelo que a gente já fez lá nos outros casos.
Agora vamos passar para a derivada em relação à corrente. Então a primeira deu 1 sobre I, agora vamos à segunda. A derivada em relação à corrente, agora eu vou ter que fazer o U ser constante. Então agora a tensão U vai ser constante, tá? Aqui eu vou fazer uma coisa. Repara que lá na fórmula da resistência, o I ele está no denominador. Eu vou só reescrever ele em cima para a gente poder usar a tabelinha. Então eu vou reescrever a resistência assim, ó. A resistência igual a tensão vezes I. Para escrever no numerador, aqui é 1 no denominador. Para passar para cima, eu tenho que colocar menos 1, tá? Agora eu consigo usar a tabelinha. Lembra lá a tabelinha? Tem que passar multiplicando e tirar uma unidade. Como a tensão é constante, agora para mim, eu vou repetir a tensão, que é o U, e eu vou multiplicar pela derivada da corrente. O que a gente tem que fazer? Ó, o menos 1 vai descer multiplicando, vezes I, e agora eu preciso tirar uma unidade. Só que agora tem que tomar um cuidado, né? Menos 1, que já está aqui em cima, menos 1 vai dar menos 2. Então agora eu vou ficar com isso aqui, ó. Tá? Porque eu tirei uma unidade do menos 1. Então ele fica mais negativo ainda. Se eu reescrever toda essa função aqui, gente, ficaria o seguinte, ó. Esse menos 1 eu posso escrever lá na frente, que ele está multiplicando. Então esse menos 1 eu posso só colocar menos o U. Ele vai ficar aqui multiplicando. Então ficou menos 1 vezes U. E esse I elevado a menos 2, eu posso retornar ele para o denominador. Só que mudando o sinal. Então, para ficar no formato lá, tudo positivo, né, o expoente, eu escrevo assim. Ó. Então essa é a derivada em relação à corrente. Aqui ficou um pouquinho mais difícil porque a corrente estava no denominador. A gente usa esse artifício de jogar lá para cima, derivar e jogar lá para baixo. Tudo bem? Bom, para fechar essa... Repare que as derivadas são diferentes, tá, gente? Para fechar esses exemplos, né? Vamos fazer um outro exemplo que a gente já até viu parecido nas nossas aulas, que era o seguinte. Eu quero calcular, ó, as derivadas parciais do volume de um cilindro em relação ao seu raio e à sua altura. Lembra que eu até comentei naquelas primeiras aulas do copo, né? Eu quero estudar aqui como que o volume varia em função do raio e em função do lado. Finalmente, com a derivada parcial, eu consigo fazer isso direto. Como que a gente vai fazer isso? Bom, em relação ao raio, lembra que a fórmula do volume é essa daqui, tá? πr² vezes o lado. Tá? O lado, na verdade, não é a altura, né? Desculpa. πr² vezes a altura, que eu chamei de L aqui. Então, como que ficaria essa derivada em relação ao raio? Então, vocês vão pegar a variável L. O L vai ser constante. Sempre uma tem que ficar constante. Não mexe no L. Vou mexer só no raio. O π já era constante, tá? O π é sempre constante. Também não vou mexer nele, não. Então, a primeira eu vou derivar só essa daqui, o raio. Então, derivando em relação a r², como é que vai ficar? Então, π eu vou repetir. R elevado ao quadrado, o 2 vai descer e eu vou tirar uma unidade. Se tira uma unidade do R, ele fica 1. E o lado? O lado é constante. Que na verdade é a altura, né? A altura é constante. Então, a nossa derivada ficou isso aqui. π vezes 2r vezes L. Se vocês quiserem escrever assim, ó, 2π RL também é a mesma coisa, tá? Bom, outro exemplo. Agora vamos pegar a derivada em relação ao lado. Em relação ao lado, como é que ficaria a minha derivada?
Quem vai ser constante agora? O raio, agora é que vai ser constante. E o π, é óbvio, é constante. Bom, se o raio é constante e o π é constante, eu vou derivar só em função do L. Em função do L, vai ser π, que multiplica R ao quadrado. Lembra que o R é constante, tá, gente? Então, mantém esse R constante. Vezes o lado. Qual que é a derivada de uma variável só? Né? O L está elevado a 1. Lembra, toda vez que estiver elevado a 1, vai ficar elevado a 0, que vai dar 1 no final. Então, aqui vai virar 1, esse meu L aqui, tá? Então, resumindo, isso aqui vai ficar πr ao quadrado, tá? Porque 1 vezes 1 vai sumir o 1, né? Então, resumindo tudo, as nossas derivadas parciais em relação ao raio e à altura estão aí, ok? Bom, gente, então façam os exemplos, tentem fazer os exercícios, refazer os exemplos da aula. A gente encerra aqui a nossa videoaula. E até a próxima.